noite, bem-vindos, bem-vinda, muita coisa boa dentro de pouco tempo, meu enorme prazer, Brasil, vamos que vamos entreter, aqui você tem direito à informação. Ei, você que está chegando, falta aí, rapaz, se inscreva no canal, fortalecendo aí, Newton Marques, receba aí o meu carinho, a minha profunda gratidão, soma aí, ei, volta, não esquece não, vamos que vamos, levanta da poltrona, folgado, vamos que vamos, nobre senhor, você tem direito à informação, manda o dedo abaixo aí, se inscrevendo e fortalecendo. Senhores, uma pergunta desafiadora. É inédito para os nobres senhores? É inédito. É ilegal apreender veículos com tributos em atraso em uma blitz? Você ficou alegrinho? É ilegal apreender veículos com tributos em atraso e uma blitz? Você ficou agora todo poético? Nobres senhores, vamos conhecer e identificar alguns aspectos da área jurídica. Muitos estados brasileiros estão adotando a prática abusiva da apreensão de veículos como forma de coagir o cidadão a pagar os tributos devidos. Carro apreendido por IPVA atrasado é um abuso por parte da administração estatal e deve ser combatido com todos os meios jurídicos possíveis. Se o caso for apreendido por dívidas com IPVA, você sabia que isso é um abuso e deve ser proibido tal prática? O ideal é andar com os impostos em dias. Mas nessa crise, infelizmente, muita gente não consegue pagar as contas do seu carrinho. Para quem quer saber se o Estado pode apreender um veículo por estar com imposto atrasado, encontrará aqui algumas orientações que devo agora explanar, que devo agora falar. Existe um princípio no direito administrativo, o princípio da legalidade, que diz que a administração pública, federal, Estado e município só pode fazer o que está na lei. O administrador, pessoas físicas ou jurídicas, pode fazer tudo que a lei não proíbe, cara. Nesse sentido, vai perceber aqui na cachola que o Estado, ao apreender um veículo por estar com o IPVA atrasado, age em total desacordo com a legalidade. É necessário, então, apontarmos a diferença. Veja bem, entre o IPVA e o licenciamento. O que é IPVA? IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. É o imposto cobrado anualmente pela Receita Federal. Metade do dinheiro arrecadado fica no município, no qual o veículo foi emplacado. A outra parte vai para os cofres públicos, para ser aplicado em diversas áreas, como a saúde e a educação. O valor cobrado por esse imposto é calculado a partir do valor do veículo, sendo 1% para veículos destinados à locação e para aqueles que utilizam gás natural, GNV, e 2,5% para os demais veículos. O que é CRLV? Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Conhecido como licenciamento, é um documento que concede o direito de livre tráfego ao veículo. É o documento de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, sob pena de multa e perda de pontos na carteira, caso não esteja portando o documento, ou seja, com o licenciamento atrasado. O Código de Trânsito brasileiro é claro ao falar da apreensão de veículo, no caso de não ter licenciamento atual. Artigo 230 no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, no inciso 5º, que não esteja registrado e devidamente licenciado, infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão de veículo, medida administrativa, remoção de veículo. É aqui que mora o problema, porque não há possibilidade de ter o licenciamento sem pagar o IPVA.
taxas e demais multas que possam estar registradas nesse veículo. O Estado condiciona a liberação do licenciamento, a quitação de todos os débitos do veículo. Daí o fato de se fazer a blitz para apreender o veículo, não pelo atraso no IPVA, mas do licenciamento. Assim o Estado acha que está legalmente amparado para promover aquilo que considera abuso de poder de polícia. A apreensão do veículo por atraso no pagamento de tributos, da qual discordo, e vou demonstrar por que é ilegal, abuso imoral e por isso deve ser combatido. Entendo que é inconstitucional esse dispositivo da lei do Código de Trânsito Brasileiro, o que se pode ser proferido por qualquer juiz de primeiro grau. Sendo inconstitucional, obviamente o Estado não pode utilizar a apreensão do veículo por falta de pagamento de licenciamento do IPVA ou de qualquer outro tributo, pois trata de um ato abusivo de poder de polícia do Estado. Por que o Estado não pode apreender veículo por tributo em atraso? Entendo que configura a conduta arbitrária e ilegal. A apreensão de veículos com o intuito coercitivo de cobrança do tributo, e com base nos princípios constitucionais para demonstrar a ilegalidade e destruir a pretensão do Estado. O princípio do não confisco. Você já ouviu? O princípio de não confiscar o que é do outro. Confisco ou confiscação é o ato pela qual se apreendeu e se adjudicam aos fins, eu diria, bens pertencentes ao outro, por ato administrativo ou por sentença judicial fundada em lei. A Constituição impõe o seguinte, artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 4. Utilizar os tributos com efeito de confisco. Dessa forma, percebemos que o princípio do não confisco diz que o Estado não pode utilizar os tributos para retirar os bens do cidadão e incorporá-los ao Tesouro Estadual e repassá-los aos outros. A Constituição impõe um limite ao poder do Estado tributar e de forma de cobrar esses tributos. E alguns estados, como a Bahia, por exemplo, já houve suspensão desse tipo de blitz para apreensão de veículos. Na súmula 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, o STF tratou dessa questão e impede de forma sumular, ou seja, quando demonstra o seu entendimento reiterado que é inconstitucional o Estado apreender bens com o fim de receber tributos. A súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. A súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamentos de tributo. A súmula 547. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Pelas súmulas apresentadas, percebe que o entendimento do STF é totalmente contrário à blitz, que apreende o veículo por ser cabalmente inconstitucional. Fere o direito à propriedade. A Constituição Federal consagra o direito à propriedade, concedendo o poder ao cidadão. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. O inciso 22 é garantido o quê? O direito de propriedade, cara. Veja bem, um cidadão não pode ter o seu bem arrancado de suas próprias mãos sem se defender, porque o direito de possuir bens é assegurado pela Constituição. A propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. O Estado é limitado ao exercer desapropriação e proibido de realizar confisco através de imposto. Caso o Estado queria receber esses tributos, que procure seus meios legais, fazendo uso do devido processo legal e não através do descarado abuso de poder de polícia.
O Código Civil regula como a pessoa pode fazer uso da propriedade. O artigo 1228, o proprietário tem faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer injustamente possua ou detenha, cara. O direito à propriedade é sagrado, não podendo ser usurpado por ninguém, nem pela administração pública. Atinge o direito ao devido processo legal, a Constituição, que é a lei maior. O Código de Trânsito Brasileiro informa o seguinte no artigo 5º, todos são iguais perante a lei sem distinção, aí na Constituição, garantindo seus brasileiros, estrangeiros e residentes ao país a inviolabilidade, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. O texto não poderia ser mais claro. O que a blitz, o governo não está fazendo, cara, é totalmente contrário ao que o texto diz. Para que alguém venha a perder o seu bem, ainda que temporariamente, tem que haver um devido processo legal. O devido processo legal é aquele em que o cidadão tem o direito de apresentar a sua defesa. Contradizer a acusação é o que a blitz faz. Apenas toma o bem do cidadão sem que possa se defender. É um absurdo, cara. O devido processo legal é garantia de liberdade. É o direito fundamental do homem consagrado na Declaração dos Direitos Humanos. No artigo 8º, todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competente remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. E ainda na Convenção de São José da Costa Rica, o devido processo legal é assegurado. Garantias judiciais, toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigação de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza, cara. Dessa forma, quando o Estado apreende o veículo do cidadão por não pagamento de tributos, ofende a Constituição, a Carta Universal de Direitos Humanos e o famoso Pacto de São José da Costa Rica, da qual o Brasil é país signatário, ou seja, que admitiu em seu ordenamento jurídico. Para que ele fez isso? Para nada. Ofende aqui o direito ao trabalho. Muitas pessoas fazem do seu veículo, não é para estampar na rua e fazer bonito, é para trabalhar, é para buscar as crianças na escola, que tem direito também à educação, seja para a condução até o local de atividade, de lazer, transporte ou férias, ou para a utilização indireta como o carro da empresa, cara. O Estado, ao apreender um veículo, está em grande parte defendendo o princípio do direito do trabalho. Caso o carro seja levado, a empresa pode inclusive fechar. A moto que o jovem utiliza para ir ao serviço e desafogar o ônibus é tomada pelo Estado, gerando um caos maior ao transporte público e dificultando o trabalho. Pense nos mototaxistas. A Constituição brasileira diz no artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Em tempos de crise como está aqui o Brasil vive, não pode a administração pública piorar a situação do cidadão brasileiro sob o pretexto de receber tributos ou qualquer outras avarias. O exercício do trabalho é direito à sobrevivência na própria dignidade, o que vou tratar a seguir. Esse ataque ao direito à dignidade, já se imaginou tendo o seu veículo apreendido, pessoas olhando, chegando em casa ou no trabalho sem um veículo? Muitas vezes com a sua maleta do lado ou com o seu capacete do lado. Consegue pensar na vergonha, no vexame, no constrangimento, na cabeça baixa, uma indignidade sem tamanho? O Estado não pode utilizar sua conduta para impingir dor e sofrimento à administração com o fim de coagi-lo a pagar tributos.
Trata-se de um terrível ataque à dignidade da pessoa humana que está sendo violado, ainda que a dignidade da pessoa como sendo um supra-princípio constitucional, entendendo que se encontra acima um dos demais princípios constitucionais. No artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada por quem? Pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, artigo 3º, cara, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, não esqueça, você tem dignidade e ser tratado com dignidade. Trata-se de um fundamento, ou seja, todo o ordenamento jurídico é sustentado por esse princípio, não podendo o Estado utilizar um meio que aflija esse conceito. Entendo que apreender um veículo por falta de pagamento de tributo é ofender a dignidade humana. Ter o veículo apreendido por imposto em atraso é humilhante, degradante, é uma violência sem tamanho. Qual seria a medida correta para o Estado receber tributos em atraso? O Estado deve fazer uso dos meios legais para receber os tributos que lhe são devidos e não apreender de forma abusiva, ilegal e imoral o veículo de cidadãos por estarem atrás no pagamento dos impostos. Sem dúvida que o meio correto para se cobrar a dívida dos tributos é fazer o uso da execução fiscal, uma medida judicial que vai cobrar do cidadão o pagamento de tributos, podendo inclusive protestar o nome e inscrever no cadastro de proteção ao crédito. Nesse processo de execução fiscal, o cidadão terá o direito de apresentar a defesa necessária e possível, e o juiz proferirá a decisão respeitando o devido processo legal. É o meio correto, pois apreender o veículo por atraso nos impostos é o mesmo que expulsar a pessoa de sua casa por ter atrasado o IPTU. O que o cidadão que teve seu carro apreendido em blitzes por imposto em atraso pode fazer? Em primeiro lugar, a melhor forma de defender o seu direito é procurar um advogado. Procura um advogado para dar cara e orientação e apontar as estratégias a ser tomadas. Entendo que o cidadão teve o seu veículo apreendido por falta de pagamento de impostos, deve ajuizar uma ação para restituir o seu veículo e buscar algumas indenizações contra o Estado. No artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ao seguinte do parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público e aos direitos privados, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem aos terceiros. Assegurado é o direito de regresso contra o responsável nos casos de culpa ou dolo. O Estado deve indenizar por danos morais aqueles que tiverem o seu veículo apreendido em blitz de cobrança de impostos. A indenização por dano moral é aquela utilizada para compensar a dor psicológica que a pessoa sofreu ao ser tomado o seu veículo. Penso que o Estado deve indenizar os danos materiais. Já viram como são os pátios dos veículos apreendidos? Sol, chuva, nenhuma proteção ou cuidado. Aí some peça, ocorre danos de toda a natureza. Some o som, desaparece os pneus, o aro 18 some. O Estado deve indenizar os lucros cessantes. Muita gente utiliza veículo para defender o pão de cada dia, ou seja, o sustento da família, havendo provas de que deixou de receber pagamento como honorários, salários, diárias ou qualquer outra forma de remuneração pela perda do veículo. Esse deve ser indenizado. O cidadão deve procurar se defender das atrocidades que o Estado comete. O que percebemos é que há ruas esburacadas, estradas destruídas, gasolina caríssima e adulterada, furtos e roubos batendo recordes, peça sinalização, e ainda vem a blitz para prender o veículo das pessoas, cara. Cadê a dignidade humana? O Brasil é um dos piores países em retorno de benefícios pelos impostos pagos. A má distribuição de renda é campeã, ela bate na cara da gente. Na verdade, imposto nesse país deveria ser considerado doação, pois você nunca mais vê e nem sabe onde o seu dinheiro vai parar. Talvez entra aí um tiro pela culatra, sai pelo ralo, ou 40% ou mais do que pagamos da carga tributária vai para o ralo da corrupção.
Caso isso tenha ocorrido, procure um advogado e lute pelo seu direito. Peço aí minha nobre contribuição. Não se esqueça. Ei, volta aí de novo. Se inscreva no canal. Bem-vindo, Brasil!